Eles ficaram ombro a ombro, num espaço pequeno demais para um homem. 2 artilheiros da cintura. Metralhadoras Browning .50 nas mãos. Máscaras de oxigênio sibilando. Geada subindo pelo couro e pelo aço. Um solavanco repentino. Um ombro acerta um peito. Uma bandoleira enrosca. Uma mangueira se solta. Um deles alcança sua linha de oxigênio com as mãos em luvas de manopla. O outro tenta girar a arma para o través. Balas passam varrendo. A corrente de ar rasga tudo. Na confusão, uma arma emudece. Depois, a outra. Isso não era teoria. Era a vida dentro de um B-17 a 25 mil pés. Com a temperatura a 60 graus abaixo de zero. E numa manhã fria no final de maio de 1943. No RAF Alconbury, na Inglaterra. Essa realidade bateu de frente com um experimento. 7 variantes Able B-40, versão Gunship, saíram para a primeira missão de combate. Estavam abarrotadas de armas e blindagem. Prometiam salvação para tripulações de bombardeiros que morriam nos céus da Europa. Em vez disso, revelaram a falha que existia desde o começo. Antes da guerra, a doutrina aérea americana acreditava no bombardeiro autodefensivo. Instrutores da Escola Tática do Corpo Aéreo, em Maxwell Field, no Alabama, ensinavam que formações fechadas e fogo concentrado tornariam possível o bombardeio de precisão diurno sem escolta. No quadro, a teoria parecia convincente. Sobre a Europa ocupada, a teoria desmoronou. A 8ª Força Aérea iniciou operações em agosto de 1942. No inverno de 1943, a matemática era brutal. Analistas operacionais na 8ª Força Aérea estimavam que um B-17 típico sobreviveria só a um punhado de missões antes de ser destruído. As tripulações precisavam voar 25 missões para concluir um tour de combate. As chances de sobreviver a um tour completo ficavam num nível que os comandantes chamavam de inaceitável. Beliches vazios nas cabanas Nissen contavam a história. O mesmo valia para as caixas de pertences pessoais enviadas de volta às famílias americanas. Tripulações de reposição chegavam mais rápido do que podiam ser treinadas para o combate. Os pilotos alemães entendiam a fortaleza e seus pontos cegos. Os Focke-Wulf FW-190 e os Messerschmitt Bf-109 não atacavam onde os bombardeiros eram fortes. Atacavam de frente, por baixo e pelos través, com passagens rápidas e cortantes, e coordenação disciplinada. Forçavam os artilheiros a se contorcer no lugar, a se enroscar no próprio equipamento, a lutar contra o avião tanto quanto contra o inimigo. A cintura era o pior lugar de todos. No B-17I e no B-17F, as duas janelas da cintura ficavam diretamente uma de frente para a outra, numa fuselagem com apenas 10 pés de largura, afinando até a cauda. Cada abertura tinha cerca de 2 pés por 3 pés. Os artilheiros ficavam em pé com pouquíssimo espaço. Usavam macacões de pele de carneiro, capacetes de aço, coletes anti-estilhaços com cerca de 30 libras, arreios de paraquedas e luvas grossas sobre forros elétricos. Uma corrente de ar a 200 milhas por hora rugia pelas aberturas. Gelo se formava nos mecanismos das armas. Reguladores de oxigênio congelavam. Uma pane na arma exigia tirar as luvas. O congelamento tirava dedos em segundos. No treinamento, as posições da cintura pareciam viáveis. Em combate, viravam fonte de caos. Artilheiros batiam cotovelos. Fitas de munição enroscavam. Linhas de oxigênio se soltavam em manobras evasivas. Relatórios de combate no início de 1943 descreviam casos repetidos em que os artilheiros da cintura não conseguiam engajar, porque estavam atrapalhando um ao outro fisicamente. Sobre a Alemanha, homens morriam de hipóxia e congelamento, enquanto caças inimigos passavam sem serem desafiados. O programa IB-40 nasceu de uma ideia intermediária e desesperada. Escoltas de longo alcance, como o P-51 Mustang, ainda não estavam disponíveis em quantidade. O P-47 Thunderbolt era rápido e resistente, mas não conseguia alcançar alvos profundos e ainda voltar para casa. A solução proposta em 1942 foi transformar alguns bombardeiros em gunships. A fábrica Vega, da Lockheed,
Converteu células padrão do B-17F em escoltas ITRO B-40, versão Gunship. Eles adicionaram uma torre de queixo Bendix sob o nariz. Montaram uma segunda torre dorsal no antigo compartimento do rádio. Substituíram as armas simples da cintura por montagens duplas. Transformaram o porão de bombas em um paiol de munição com mais de 10.000 cartuchos. Parafusaram mais blindagem. No papel, o Ituilpo IB-40 parecia um porco-espinho com motores. No céu, ele tinha dificuldades. Mais peso significava subida preguiçosa e aceleração ruim. Depois que os bombardeiros padrão lançavam suas cargas, o ICO e o B-40 não conseguia acompanhar. Pior ainda, as armas duplas da cintura deixavam o pior espaço do avião ainda menor. No treinamento em Alconbury, artilheiros tropeçavam e se enroscavam naquele corredor estreito. Em 29 de maio de 1943, 7 Kispura e o B-40 se juntaram a uma incursão contra Saint-Nazaire. A missão expôs o problema dos fatores humanos em detalhes cruéis. Os artilheiros na cintura falharam em acompanhar os caças no través. Os relatos após o pouso apontaram não para a coragem, mas para o projeto. Semanas depois, outra missão trouxe tragédia. Um Hawker B-40 foi perdido depois que sua tripulação não conseguiu trazer fogo coordenado num ataque pelo través. Os investigadores perceberam que não foi azar. Foi um erro estrutural embutido no avião. O desfecho mostra como o sistema americano reagiu quando vidas estavam em jogo. Em Wright Field, em Dayton, o Air Technical Service Command reuniu relatórios, fotografias e filme de câmera de metralhadora. Em Seattle, engenheiros da Boeing, liderados por Edward Wells, estudaram a geometria da cintura. Na Douglas, em Tulsa, e na Lockheed Vega, equipes de modificação puxaram aviões para dentro de hangares e mediram. O United Airlines Modification Center, em Cheyenne, criado para acelerar melhorias de combate na frota, montou uma maquete em escala real. Eles trouxeram artilheiros experientes. Fizeram uma pergunta simples: como evitar que dois homens batam um no outro? As melhores respostas são muitas vezes simples: mover as janelas, escalonar, deslocar a janela da cintura esquerda para a frente em cerca de 3 pés, deslocar a janela da cintura direita para trás em cerca de 3 pés, dar a cada artilheiro o seu próprio espaço, manter arcos de tiro sobrepostos sem sobrepor corpos. Testes em Cheyenne provaram o ponto. Os artilheiros podiam girar suas Brownings sem bater cotovelos. As calhas de munição não se cruzavam mais. As linhas de oxigênio permaneciam conectadas. Registros do programa de testes mostram uma queda dramática em incidentes de interferência. Mas os engenheiros foram além. Janelas abertas traziam frio mortal e vento violento. A equipe de Cheyenne projetou janelas de cintura fechadas com painéis de plexiglass e montagens giratórias de metralhadora. O resultado, conhecido no campo como modificação Cheyenne, transformou a cintura de um buraco na fuselagem em uma estação de combate de verdade. A implementação foi rápida. Aeronaves B-17F de produção tardia começaram a receber janelas de cintura escalonadas no verão de 1943. O novo modelo B-17G, entrando na linha no fim de agosto, incorporou a mudança ao projeto. A Boeing, a Douglas e a Lockheed Vega adotaram a mesma solução. O B-17G também trazia a torre de queixo como padrão. A estação de cauda ganhou linhas de visada melhores. Cada relatório significativo de acidente do começo de 1943 virou uma lista de correções. Os números de produção contam a própria história. A Boeing, em Seattle, construiu milhares de B-17G. A Douglas, em Long Beach, construiu milhares a mais. A Lockheed Vega, em Burbank, adicionou ainda mais aeronaves. Cada um desses aviões levava a cintura escalonada, janelas fechadas e montagens melhoradas. Foi uma demonstração industrial de velocidade e aprendizado. Engenheiros enviavam projetos aos centros de modificação. Os centros de modificação devolviam evidências às fábricas. As tripulações viram os resultados em semanas, não em anos. O teste era o combate. No outono de 1943,
houve repetidas incursões no norte da Alemanha. Tripulações voando B-17G relataram que os artilheiros da cintura finalmente acompanhavam os caças com clareza pelo través. Relatos de abates são medidas imperfeitas. Mas a tendência nas taxas de perda sob ataque pelo través era clara. Em 14 de outubro de 1943, o segundo ataque a Schweinfurt castigou a 8ª Força Aérea. As perdas foram catastróficas. Ainda assim, quando os analistas compararam os dados, os modelos G mais novos com cinturas escalonadas se saíram melhor do que os modelos F mais antigos ainda na linha. As melhorias não tornaram um bombardeiro invulnerável. Elas tornaram uma situação ruim possível de sobreviver. Os pilotos alemães perceberam. Relatos pós-ação de asas de caça reclamaram que os artilheiros da cintura agora mantinham mira firme durante toda a passada de ataque. A tática antiga de uma aproximação pelo través a média distância ficou mais arriscada. A Luftwaffe se adaptou. Eles colocaram em campo morteiros foguete de tiro à distância, disparando projéteis pesados de além do alcance das metralhadoras. Criaram variantes de assalto fortemente blindadas, com chapa mais espessa e armas adicionais, feitas especificamente para romper formações de bombardeiros. Quando o inimigo se vê forçado a inventar novas armas para recuperar a vantagem, sua última mudança funcionou. O treinamento mudou junto com o equipamento. Em escolas de tiro como a Kingman Army Airfield, no Arizona, instrutores mudaram o programa. As estações escalonadas permitiram treino correto de deflexão. Os artilheiros treinaram anunciar distâncias, passar alvos entre janelas, manter disciplina de oxigênio sob estresse. Os armeiros aprenderam a guiar fitas e calhas com limpeza nos novos compartimentos. Os mecânicos aprenderam a manter as montagens fechadas livres de gelo. Houve também melhorias discretas que fizeram diferença. Os controles dos trajes aquecidos ficaram mais confiáveis. Os reguladores de oxigênio foram protegidos e isolados. Os cabos do interfone foram fixados para não enganchar. Coletores de estojos impediram que cartuchos vazios rolassem sob os pés. Cada detalhe era pequeno. Juntos, reduziram o caos. O impacto estratégico chegou no inverno de 1943 e na primavera de 1944. Em 11 de janeiro, centenas de bombardeiros americanos atingiram fábricas de aeronaves bem no interior da Alemanha. As perdas ainda foram pesadas. A maioria era de modelos mais antigos. Os modelos G mais novos voltavam para casa em maior número. Em fevereiro, durante a ofensiva de uma semana conhecida pelos aviadores como Big Week, a 8ª Força Aérea e a 15ª Força Aérea atacaram a produção aeronáutica em todo o Reich. As perdas foram severas, mas suportáveis. Os aprimoramentos defensivos nos bombardeiros atuaram lado a lado com táticas de escolta melhores. O tenente-general James Doolittle assumiu o comando da 8ª Força Aérea em janeiro de 1944. Ele mudou a missão das escoltas. Em vez de grudarem nas formações em caixa dos bombardeiros, os caças receberam ordem de caçar. O P-51 Mustang agora tinha alcance para ir à frente e ao redor das formações. O P-47 recebeu tanques de queda para ir mais longe. Com bombardeiros mais capazes de se defender, os caças ficaram livres para golpear a Luftwaffe onde quer que a encontrassem. A combinação foi decisiva. Em 4 de março de 1944, bombardeiros americanos chegaram a Berlim em pleno dia. O céu sobre a Alemanha se encheu de rastros de condensação, explosões e caças em curvas fechadas. Tripulações em B-17G relataram que suas metralhadoras da cintura funcionaram como prometido. A mira pareceu natural. A comunicação estava clara. Quando voltaram, os balanços de perdas mostraram melhora em relação às incursões profundas anteriores. Em 6 de junho de 1944, o dia em que os exércitos aliados invadiram a Normandia, a força de bombardeiros era um instrumento diferente do que sangrou no início de 1943. A 8ª Força Aérea voou mais de 2.000 missões de bombardeiro em apoio à invasão. As perdas vieram do fogo antiaéreo, de caças e de acidentes, mas a escala não se parecia com os piores meses do ano anterior.
A fortaleza tinha se tornado o que o nome sugeria. O lado humano se mede pelos ciclos completados. No início de 1943, completar 25 missões parecia cara ou coroa com a morte. Em meados de 1944, o ciclo padrão subiu para 35 missões. Tripulações ainda morriam. Ninguém em um bombardeiro teve vida fácil, mas as chances de sobrevivência melhoraram bastante. Os veteranos depois disseram uma coisa simples: o modelo G nos deu espaço para lutar. No verão e no outono de 1944, a Alemanha lançou seus jatos. O ME-262 cruzava as formações com uma velocidade assombrosa. Mesmo assim, os artilheiros da cintura nos B-17G abriram buracos neles. Fizeram isso mantendo arcos calmos e passagens suaves no setor lateral. Metralhadoras tradicionais não eram a arma ideal contra jatos. Ainda assim, a disciplina e as posições melhores mantiveram os jatos cautelosos. Na véspera de Natal de 1944, a 8ª Força Aérea realizou o maior ataque da guerra até então. Milhares de bombardeiros encheram o céu sobre o oeste da Alemanha. A Luftwaffe lançou tudo o que tinha contra a corrente, incluindo jatos e caças que disparavam foguetes. As perdas, em proporção ao tamanho da operação, ficaram muito abaixo das incursões do início de 1943. Em 3 de fevereiro de 1945, quase 1000 B-17 atacaram Berlim em plena luz do dia. 21 nunca voltaram. Em 1943, esse número seria inimaginavelmente baixo para um ataque desses. A produção não diminuiu até a vitória estar à vista. No auge, a Fábrica 2 da Boeing empregava dezenas de milhares de trabalhadores e entregava mais de uma dúzia de B-17G por dia. O último saiu da linha em abril de 1945. A missão de combate final da 8ª Força Aérea na Europa veio perto do fim daquele mês. As tripulações de B-17G voltaram sem perdas. Depois da guerra, o levantamento de bombardeio estratégico dos Estados Unidos estudou causa e efeito. Constatou que a evolução das posições defensivas do B-17, em especial as janelas da cintura desencontradas e os suportes fechados, melhorou de forma concreta a sobrevivência. O relatório observou outra coisa. Essas mudanças não exigiram um avião novo. Exigiram ouvir as tripulações, testar ideias e impulsionar modificações por uma vasta rede industrial em alta velocidade. Dólares investidos nessas modificações salvaram aeronaves e, mais importante, tripulações treinadas que não podiam ser repostas rapidamente. As lições se espalharam. Modelos tardios do B-24, Liberator, adotaram posições de cintura desencontradas com suportes fechados. O B-29 Super Fortress passou a usar torres controladas remotamente que tiravam os artilheiros totalmente da corrente de ar. Fatores humanos viraram parte formal do projeto de aeronaves. Espaço de trabalho, campo de tiro, folga para luvas, roteamento de mangueiras, comprimento do cabo de interfone, isolamento e proteção contra gelo deixaram de ser algo pensado por último. Viraram requisitos. Pergunte aos veteranos. Eles vão falar sem rodeios. As janelas de cintura deslocadas salvaram vidas. Metralhadores que voaram nos modelos F e G diziam que a diferença era da noite para o dia. Nada de trombar no parceiro na curva. Nada de mangueira de oxigênio rasgada quando o piloto jogava o avião numa derrapagem. Nada de cartuchos vazios rolando sob suas botas enquanto você tentava girar. A arma ficava no alvo. O atirador permanecia no oxigênio. Hoje, uma dúzia de B-17G ainda voa. Passe por dentro de um, num museu ou num show aéreo. Fique na cintura esquerda. Depois recue para a cintura direita. Você vai sentir o deslocamento. Vai ver o painel transparente fechado e o suporte que gira macio sob sua mão. Os guias vão contar como essa pequena mudança nasceu de experiência sangrenta. Como saiu do banco de testes para o chão de fábrica em poucas semanas. E como virou milhares de aviões em poucos meses. É tentador dizer que o B-17G foi projetado em Seattle, Long Beach e Burbank. A verdade é mais dura. Ele foi projetado em combate.
As tripulações escreveram os rascunhos com lápis de cera e luvas congeladas. Os engenheiros refinaram as frases. As fábricas prensaram as páginas. A cintura deslocada foi uma linha nessa história. A torreta de queixo foi outra. A cauda revisada foi a terceira. Mas o tema era constante. Aprenda rápido, construa mais rápido, mantenha sua gente viva. Contra um inimigo que muitas vezes colocava no ar aeronaves excelentes, a vantagem americana não era uma arma única, era um processo. Ache a falha, corrija, replique em escala. A cintura do bombardeiro passou de problema a ponto forte porque um atirador caiu em cima do parceiro vezes demais, porque uma mangueira soltou vezes demais, e porque alguém em casa se recusou a aceitar que tinha que ser assim. Ideias simples podem mudar uma guerra. Mova as janelas, feche as aberturas, dê a cada atirador um setor de tiro. Esse pequeno ato de coragem de engenharia, multiplicado por milhares de aviões, ajudou a destravar estratégias maiores. Ataques profundos passaram a ser possíveis. Os caças de escolta podiam sair para caçar. A indústria alemã podia ser atacada de novo e de novo até ceder. O caminho para a superioridade aérea sobre a Europa passou por decisões que parecem óbvias olhando para trás e que estavam longe de ser óbvias no momento. A história termina com uma imagem quieta. Um B-17G parado no pátio de concreto ao amanhecer. Geada nas asas. Caminhões da tripulação estacionados por perto. Um atirador de cintura confere seu suporte. Ele puxa a mangueira de oxigênio. Ele ajusta as luvas. Ele olha para a janela em frente e vê que ela já não fica mais em frente. Ele assente. Os motores ligam. A formação decola. Hoje ele vai ter espaço para lutar. Ele vai ter uma chance melhor de voltar para casa.